Meus amigos, que a paz de Jesus permaneça em nossos corações. É uma alegria retomarmos o estudo do Evangelho de João, e tratar hoje do tema em que Jesus é apresentado a Pilatos. Eu queria fazer uma pequena recordação com vocês. Jesus anuncia que vai a Jerusalém e que lá ele vai ser preso e condenado. Depois que ele faz esse anúncio para os apóstolos, inclusive os apóstolos reclamam, dizendo, então, quem fala é Pedro em nome dos apóstolos, que ele não deveria ir a Jerusalém. Se o caso é esse, em que lá ele vai ser condenado e vai ser crucificado, então ele não deveria ir. Jesus diz que essa é a vontade do Pai. Isso era a morte que estava programada e determinada. E que ele, Pedro, e não só Pedro, mas os outros, deviam ir atrás dele, ou melhor, deviam ir atrás no sentido de obedecer. A palavra obedecer, ela tem a mesma, o radical da palavra obedecer, a raiz da palavra obedecer é ouvir, dar ouvido. Por isso que a gente costuma falar assim: você não me escutou. Quer dizer, não me escutou é no sentido, você não me obedeceu, eu te falei. Então obedecer é a mesma coisa de dizer, você não me escutou. Então Jesus disse assim para ele, quando disse assim: vocês vão atrás de mim, quer dizer, vocês têm que me obedecer, vocês têm que me escutar, vocês têm que entender que isso é a vontade divina, é o planejamento divino. Vamos então para Jerusalém. E aí então ele parte lá para Jerusalém, a chamada entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele tinha acabado de tirar Lázaro do túmulo, a popularidade dele, por exemplo, o Ibope, estava lá no alto, né? A fama de Jesus estava imensa. O caso Lázaro aumentou essa fama, e muito. Ele entra então em Jerusalém e é aclamado como rei. Ele é aclamado como rei. Né? Hosana, glória, é o chamado do vinho de ramos, né? Porque colocaram plantas e colocaram tapetes para Jesus passar um burrinho. Então, glórias, Hosana, salve o nosso rei, o filho de Davi, o esperado. Jesus entra assim, então, triunfalmente em Jerusalém. Jerusalém estava numa agitação impressionante, porque a festa da Páscoa tinha começado. Apesar de que a Páscoa propriamente dita era mais na frente, mas é por isso que a gente chama das festas da Páscoa. Levava cerca de 8 dias essa festa. Então Jerusalém já estava tomada de gente, que é da tradição que um judeu, pelo menos uma vez na vida, tem que comemorar a Páscoa em Jerusalém. Então a cidade de Jerusalém, que tem cerca de 100 e poucos mil habitantes, chegava às vezes a ficar com 2, 3 milhões de pessoas, dada essa aglomeração na cidade que as pessoas iam para comemorar a Páscoa no templo. Jesus então vai para Jerusalém. A expectativa da população era muito grande, porque Jesus já era conhecido, inclusive, entre os estrangeiros. A fama de Jesus já tinha rompido ali o Estado de Israel. Então muitos chegavam de várias localidades, com informações, né? Cadê ele? Ele está ali, ele chegou, ele vai falar, ele vai se apresentar, ele vai nos libertar, ele vai fazer algum mutim, alguma rebelião para expulsar Roma daqui, que Roma dominava Israel. Será que é isso que vai acontecer? Será que vai ter alguma revolução? Quer dizer, cada um interpretava de uma forma. A expectativa no ar era muito grande. E aí Jesus entra triunfalmente, sendo aclamado por esta multidão, que vê os gritos, dizendo, né, o rei é o nosso rei, e de repente ele some do cenário, e ficava uma expectativa enorme. E os judeus não podiam imediatamente colocar a mão nele. Por quê? Porque a multidão estava do lado de Jesus. Volto a dizer, a popularidade dele estava lá em cima. Tinham de bolar uma trama, tinham de bolar um golpe, podemos dizer assim, uma traição, para eles poderem botar a mão em Jesus, e depois, quando o povo se levantasse, eles teriam uma justificativa para que o povo não se rebelasse contra eles, e sim contra Jesus. Essa era a ideia. É assim, então,
É assim então que ele some um pouco do cenário ali naquelas festas da Páscoa, naqueles dias. E na quinta-feira, no dia que ele vai ser preso, ele se reúne com os apóstolos, ele antecipa a comida do Cordeiro Pascal, a refeição da Páscoa. Ele antecipa na quinta-feira, por isso que a gente chama da Santa Ceia. Na quinta-feira não era o dia, era no sábado que eles iam comemorar, mas ele antecipa para ele ser o cordeiro imolado no caso da cruz. Então ele antecipa a festa, come com os apóstolos e aproveita aquele encontro não só para orar com os apóstolos, mas para dar os últimos esclarecimentos, para deixar bem claro para todos eles. Primeiro, que ele, apesar de ser considerado um mestre, ele estava ali para servir. Ele faz de forma muito prática, ele coloca um avental e lava os pés de todo mundo. Começa a dar as considerações para cada um, dizendo que assim é que eles devem proceder. Que o reino dele era um reino de amor, não de violência. E que eles deveriam ir pelo mundo afora, levando esta mensagem. Que por hora estava muito fácil, porque todas as dúvidas que eles tinham, Jesus estava ali, eles podiam perguntar. Depois, Jesus não estaria mais. Mas mesmo assim que eles não ficassem em desespero. Na hora que eles precisassem, ele mesmo, Jesus, ia disponibilizar espíritos verdadeiros, espíritos evoluídos, que iam acompanhar os apóstolos em todas as suas peregrinações, em todo o trabalho de divulgação do Evangelho. E todas as dúvidas que eles tivessem, esses espíritos amorosos, esses espíritos santos, falariam através deles. Eles não precisavam se preocupar. Jesus ora então por eles, pede a proteção a eles. Conta que deveria haver a entrega dele para os judeus, que Judas deveria fazer o que havia sido combinado, o que estava planejado, não só nas escrituras, mas o que ele havia mostrado e explicado para Judas. E Judas devia de imediatamente fazer aquilo que ele tinha de fazer. Judas, inclusive, levanta e vai realizar o trabalho da entrega de Jesus, essa é a tarefa. Jesus então ora com eles e vai para o Monte das Oliveiras. É assim que Jesus é preso. Chega Judas, com os guardas do templo, com os seguranças do templo, e prendem Jesus. Na hora que eles vão prender Jesus, Jesus dá um passo para frente e pergunta para eles: a quem vocês estão buscando? E eles disseram: a Jesus de Nazaré. E Jesus dá um passo e diz: sou eu. Eles tomam de confusão, de agitação, caem por terra. Não que Jesus tivesse feito alguma agressão fluídica ou espiritual para com eles. Eles mesmo se confundiram. No exato momento em que você é de uma guarda policial, de uma segurança, e vai colocar a mão em algum bandido que para a sua cabeça aquela pessoa é um revolucionário, é um agressivo, não é? E você chega para a pessoa e pergunta, e a pessoa vai na direção dela e mesmo se apresenta dizendo: sou eu. A guarda leva um susto, né? Ele pensa sempre que a pessoa vai agir como eles. No exato momento que eles se preparam militarmente com armas para lançar a mão naquele rebelde, você imagina que eles pensam também com o rebelde, também com armas, e vai agir da mesma forma. Então eles criaram esse espírito de confusão. E Jesus tranquiliza o ambiente, mais uma vez perguntando: a quem vocês estão buscando? Eles disseram: a Jesus de Nazaré. E Jesus mais uma vez diz: sou eu. E aí diz o texto: se deixou levar preso. Ele não foi preso, ele se deixou levar. Como se estivesse dizendo assim, ele tinha poder espiritual suficiente para não ser levado preso. Em tantas outras vezes aconteceu isso. Logo no início da missão dele, quando lançaram mão em Jesus para lançar o precipício abaixo, ele saiu da mão deles, eles não conseguiram pegar. Esse é um exemplo. Então, Jesus se deixou levar preso e ele vai para onde? Vai para a casa de Anás. Anás não era o sumo sacerdote. O sumo sacerdote era Caifás. Quem era Anás? Era o sogrão, era o chefe da família. Era o que tinha o dinheiro, era o que mandava, era aquele que definia, quando ele não era o sumo sacerdote, quem da família dele iria ser o sumo sacerdote. Então essa família já estava se perpetuando no poder há mais de 30 anos. E era uma família riquíssima. E você sabe que viver às custas do templo, viver às custas da religião, o quanto isso não só dá poder, mas dá dinheiro.
Ora, o que acontece então, e primeiro, então, para mostrando todo um respeito a Anás, apesar dele não ser o sumo sacerdote, Jesus é levado, então, primeiro para estar com Anás. Depois, ele é levado para estar com Caifás, que era o sumo sacerdote. Eles realizam uma espécie de condenação de Jesus, um julgamento de Jesus às pressas, arrumando testemunhas falsas para chegarem à conclusão de que Jesus deveria ser condenado. Arrumam testemunhas falsas e fazem um julgamento às pressas e errado, porque eles fazem à noite, não podia haver julgamento à noite, só com o nascer do sol. Segundo, com testemunhas falsas. Então já estava, podemos dizer, tudo errado, no sentido de que estavam fazendo à noite, estavam usando testemunhas falsas e tinham de explicar para o povo. Quando no outro dia todo mundo chegava, aquela multidão que estava em Jerusalém, e começava a perguntar, aquela multidão começava a perguntar, por que Jesus foi preso? Nós gostamos de Jesus, porque ele fez tantas curas, isso, aquilo outro. Nós temos de ter, eles, os judeus, tinham de ter alguma explicação. Qual era a explicação? Por que aquela multidão estava lá? Por que a multidão de 100 mil passava para 2 a 3 milhões nas festas da Páscoa? Por causa de quê? Antes de tudo, porque era a tradição comemorar a Páscoa no templo de Jerusalém. Essa que é a tradição. Ora, então, no exato momento que as pessoas estavam lá por causa do templo, o templo que era divino, as pessoas saíam dos seus países, faziam peregrinações, andavam meses naquela época, não tinha avião, não tinha trem-bala, não tinha nada disso, né? Levavam tempo e tempo para chegar lá, porque o templo que era sagrado, o templo que era magnífico. Então, o objetivo de estar ali era o templo. Para eles, o templo era o local em que Deus reside. Então, o que essas autoridades judaicas fizeram? Quando o povo no outro dia soube, Jesus está preso, mas Jesus não devia estar preso. Hoje é sexta-feira de manhã. No domingo nós soldamos ele como rei. Ele fez milagre. A fama dele é extraordinária. Então, por que ele foi preso? Que o povo podia reagir? Eles vieram com essa linguagem para o povo. Qual? Ele quer destruir o templo. Ele disse que se ele se destruísse o templo, que ele reergueria-se em 3 dias. Olha, primeiro era uma loucura. Primeiro, o templo levou anos e anos para ser construído. Só para vocês terem uma ideia, Herodes fez a reconstrução ou a reforma do templo usando 18 mil empregados. E durante 46 anos, repare que o rei Herodes levou 46 anos para reconstruir o templo com a ajuda de 18 mil homens. Como é que Jesus ia destruir o templo? Primeiro, eles não queriam, porque era o local de Deus. Destruir por causa de ter um local, segundo eles, era onde Deus morava. Segundo, por que e como que ele iria reconstruir em 3 dias? Se a própria reconstrução levou 46 anos com 18 mil funcionários, empregados. Então, o povo já não queria então mais saber de Jesus. Entendeu a estratégia? Jesus não disse nada disso. O próprio texto do Evangelho deixa bem claro. Ele está falando do corpo dele. Se destruir este templo, se destruir este corpo, eu em 3 dias reerguerei ele. O que realmente aconteceu? Destruir o corpo na sexta, no domingo, sexta, sábado e domingo. Ele reconstruiu o corpo. Estava outra vez ressuscitado. O texto diz isso. Não era o templo físico, e sim o templo espiritual. Aliás, são frases, inclusive das Escrituras, como aquela: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, mais do que no templo físico, é no templo do coração. Então o corpo é o templo onde habita o Espírito de Deus. Então ele estava falando deste templo, não daquele. E automaticamente eles inverteram a mensagem, abusaram das palavras de Jesus, contaminaram as palavras de Jesus, poluíram as palavras de Jesus para tapear o povo. Bom, e foram então levar Jesus depois dessa condenação. Errada porque era noite, apressada porque era com testemunhas falsas, e bolando um plano para justificar para o povo uma falsidade, eles vão no outro dia levar Jesus para Pilatos. Por que eles queriam levar Jesus para Pilatos se eles não julgavam Jesus? Porque eles poderiam julgar Jesus e condenar Jesus pelas leis judaicas, mas eles não podiam mandar matar. Não se tinha autoridade. O judeu nenhum, o romano nenhum, queria que nenhum judeu morresse. Primeiro, porque se ele desse autoridade para judeu matar judeu,
eu vou valorizar o judeu, que era, no caso, nós temos que entender. Roma dominava a Judéia, Israel. E o que Roma queria? Imposto. Israel podia ter tudo, podia ter a sua religião, podia ter os seus trabalhos, tudo isso. O que eu quero é dinheiro, é o imposto. Roma botava então a guarda militar lá para receber dinheiro. Bom, então essa era a ideia. Segundo, se eu dou autoridade para judeu matar judeu, condenar alguém, eles vão se arrumar militarmente, vão se arrumar policialmente, podemos dizer assim, e isso é um perigo para a estabilidade de Roma. Quem cuida de condenação, de morte, de andar armado, é Roma. Um judeu não podia andar armado. Por exemplo, eles não podiam andar com espada. Naquela época não tinha espada, eles não podiam andar armado. Por quê? Porque quem só podia andar armado era o romano. O romano não queria que o judeu andasse armado. Então o judeu não podia condenar pela morte. Podia condenar assim, você não pode frequentar o templo, eu te condeno porque você está impuro, você não pode mais viver aqui entre nós, etc. Além do mais, era um perigo condenar alguém, porque era menos um para pagar imposto. E Roma não queria isso. Ainda mais Jesus, que era um profissional, podemos dizer assim, um profissional liberal. Ele não era carpinteiro, filho de carpinteiro, e uma carpintaria dava dinheiro. Os seguidores de Jesus não eram pescadores, não se pagava imposto de pesca. Repare que a cidade de Cafarnaum, onde morava Pedro, tinha uma coletoria de impostos. E até quem fazia parte dessa coletoria de impostos era Levi, que era o Mateus. Depois vai se chamar de Mateus, o evangelista, o apóstolo Mateus, que era o quê? O cobrador de impostos da pesca. A pesca dá dinheiro. Carpintaria dá dinheiro, todo trabalho dá dinheiro, tudo dá dinheiro. Então também não pode sair matando. Roma tem que decidir. Ele é um perigo para nós, Roma, está colocando em perigo a nossa estabilidade militar aqui, está colocando em perigo as coisas de imposto, então nós é que condenamos. Então, para o povo não fazer nenhuma rebelião, os romanos inventaram essa. Jesus está preso. Poxa, ele vai destruir o templo. Aí um vai dizendo para o outro. Rádio corredor. Ele vai destruir o templo, ele vai destruir. Pronto. O povo se acomodou, ficou do lado das autoridades religiosas e contra Jesus. Aquela alegria de domingo se transforma imediatamente em ódio na sexta-feira. Simplesmente por quê? Porque eles amavam o templo. Amavam o templo. É como se nós estamos chegando aqui agora, em pleno lá no domingo, na decisão no Maracanã, e assim, aí fala de uma torcida qualquer de um time inimigo, que não seja nem Botafogo, nem o Flamengo, eles vão destruir o Maracanã. Poxa, e uma das torcidas quer uma coisa dessa, mais ou menos assim, diante de pessoas fanáticas que adoram futebol. Você imagina, aquele cara vai botar uma bomba no Maracanã, você imagina. Agora vamos transformar esse fanatismo, que é muito mais multiplicado em termos religioso. Você chega para um fanático que faz peregrinação, que anda meses para chegar na Nossa Senhora da Aparecida, na Catedral de Nossa Senhora da Aparecida, e diz que tem um louco lá que está ali para incendiar a igreja ou para destruir a igreja, para botar uma bomba na igreja, para ver como ele não vai ser inchado em praça pública. Você chega para uma igreja como uma igreja universal, e aí não vai nenhum desrespeito às igrejas protestantes, mas aquela multidão de uma concentração daquela, o cara ali vai destruir a igreja, por exemplo, a Catedral da Suburbana, que é um dos maiores templos da Igreja Universal do Brasil. Uma reação. É assim que eles fizeram com relação a Jesus. Bom, aí Jesus então é levado, depois dessa condenação, para Pilatos. Por quê? Porque Pilatos era a autoridade de Roma. Ele era a autoridade militar e ele que podia mandar matar. Decisão então que eles tomaram à noite. E nós não estamos julgando Jesus religiosamente. Nós estamos querendo fazer uma tal condenação que ele tem que morrer. Nós não temos autoridade para matar. Roma não nos permite. Então nós temos que levar algum argumento para a autoridade de Roma para dizer que nós não queremos ele na nossa religião, não queremos ele entre nós e que ele é uma pessoa também que não serve também para Roma. Não podemos exilar ele. Sai aqui do nosso país, não vai viver aqui mais entre nós. Não podemos exilar porque ele também é um perigo para Roma. A ideia é matar ele, acabar com ele. Quem pode fazer isso? Roma. Levaram então ele no palácio de Pilatos, no pretório, onde se fazia o julgamento. Não entraram.
Por quê? Porque estavam na véspera da Páscoa, eles iam comer o cordeiro pascal, era ali na virada da noite, às 18 horas da sexta-feira. Porque para o judeu o dia começa às 18 horas, é diferente, é na véspera. Então às 18 horas começa o dia, hora zero. Então, como estava cedo, eles foram procurar Pilatos, se eles entram ali na casa de Pilatos, eles iam ficar contaminados. Repare que Pilatos, para eles, era um gentio. Eu venho sempre contando isso para vocês. O romano é um gentio, uma gentalha, que a gente diz assim. Todo estrangeiro é uma gentalha, é um impuro, é um contaminado. Só ele, o judeu, que era bom, Deus é só dele, só eles que tinham a pureza, o resto todo mundo estava condenado. E aí o que eles tinham de fazer se eles tivessem contato com algo impuro? Eles tinham de se purificar, não daria tempo. A purificação demandaria limpeza no templo e que às vezes demandaria até dias de purificação. E se eles entrassem então lá na casa de Pilatos, eles ficariam impuros. Agora, condenar os outros à morte, mentir não tem problema. Eu menti para o povo porque Jesus disse que ia destruir o templo, isso não deixa impuro. Olha aqui. Eu também menti para Pilatos, também não me deixa impuro. Eu não queria entrar na casa de Pilatos porque eu acho que o estrangeiro é impuro, também não me deixa impuro. Olha, repare que só essa atitude já mostra o quanto que é de preconceito e quanto não era um problema de corpo, era antes de tudo um problema de alma, como estavam vaidosos e impuros espiritualmente. Aí então o que faz Pilatos? Como a Roma sempre deu liberdade para os povos dominados realizarem a religião que eles quisessem, sabendo que era por um motivo de religião que eles não estavam entrando no palácio, mas que estavam mandando para Pilatos lá um condenado. Pilatos então desce da pretoria do seu palácio e vai ver ele perguntando: o que ele está vendo? Quer que esse tumulto aí, aquela multidão, volta a dizer, Jerusalém estava lotada, então milhões estavam lá. Então, milhares de pessoas. Então Pilatos interessou até mesmo por uma revolução, e vocês me procurarem na véspera da festa para entregar aqui um condenado e com tanta pressa. O que está havendo? Então Pilatos foi até eles, já que eles não podiam entrar. Aliás, mais uma vez, respeitando inclusive a festa dos judeus. E eles disseram: não, estamos entregando esse homem, ele é um maldito. E Pilatos, imagina o que ele fez. Aí eles disseram que se ele tivesse feito coisa boa, nós não te mandaríamos, ele é um malfeitor, por isso nós estamos te mandando. E Pilatos disse: mas está bem, ele é um malfeitor, então por que vocês não julgam ele? Como se estivesse dizendo: então ele é um malfeitor religioso, depois os religiosos da tua religião, eu não tenho nada disso. Eu quero saber aqui do meu imposto, não quero que ninguém faça revolução, que ninguém faça greve, que faça rebelião, nada disso. E se é um assunto de religião, cuida vocês, eu não tenho nada disso. Não tem nada com isso. Resolvam vocês. É que nós não podemos fazer, porque nós não podemos matar. Aí então fica bem claro, nós estamos te entregando porque só você tem autoridade para matar. E nós já fizemos um julgamento. Para nós, julgamento errado, mas uma vez não podia ser feito à noite. Para nós, ele é digno de morte. Pilatos, mas eu para matar eu tenho que ter uma justificativa. Qual a justificativa? Tem que ter uma justificativa para Roma. Segundo o conceito de Roma, não segundo o conceito de religião. Não adianta você vir agora com a ele não acredita em Deus, ou ele fala contra a nossa religião. Eu não estava nem para isso, é um problema de vocês. Eu tenho que ter um argumento que seja coerente com Roma, para eu poder julgar. Então nós vamos te dar um argumento. Ele se faz rei, ele se diz rei. Então agora é grave. Se ele é rei, ele é alguém que quer fazer oposição ao imperador, a César, que era o chefe, o patrão, a autoridade de Pilatos. Ele quer se fazer rei, ou melhor, ele quer realizar aqui uma autoridade política. Logo, o reino também tem autoridade militar e vai se bater contra Roma. E outra coisa, se você é rei e quer fazer um reinado, você vai ter os impostos para onde? Para o outro reino. Quer dizer, é lógico um país recolher imposto para outro país, não, ele recolhe para ele mesmo, para as suas autoridades. Então, veja, eu não vou tirar aqui os impostos para dar para Roma, e sim, vai ficar para ele. Ele é contra os impostos. Aliás, ele não gosta de pagamento de impostos. Poxa, isso foi assim, um prato cheio. Agora, isso tem a cara de Roma. Isso tem a cara da preocupação de Roma. Isso é o que o Pilatos podia entender. Primeiro, alguém queria politicamente se fazer rei. Então,
lista não podia ser feita. Quem era rei, quem mandava era Roma, autoridade maior, César, que colocou ali o procurador, Pilatos, dele de César. Segundo, ele quer os impostos só para ele é contra pagar os impostos. O que era mentira. Que era mentira. Por várias vezes Jesus mostrou isso. Vamos contar 2 casos clássicos. Primeiro, certa vez levaram para Jesus uma moeda e disseram: é lícito pagar os impostos a Roma? Jesus disse assim: deixa eu ver o que está aí nessa moeda. Quando viraram a moeda, tinha um retrato de César na moeda. Tinha X de César. Então Jesus disse: então dá a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eu quero falar das coisas de Deus, eu não quero falar nada de imposto. Se a moeda tem a cara de César, vai lá, paga o imposto. Paga a César o que é legítimo. Eu quero falar dos assuntos de Deus. Numa outra passagem, uma autoridade publicana, quer dizer, um funcionário público, cobrador de impostos, se aproxima de Jesus e fala assim: você não paga os impostos? E pergunta, e fica instigando os discípulos de Jesus: ele não paga os impostos? E Jesus disse: é lógico que sim. Pedro, vai lá pescar um peixe, dentro do peixe tem uma dracma, que vale 4 denários, paga o meu imposto e o teu. Então ele não era só a favor de pagar imposto para ele, mas ele era a favor também de pagar o imposto dos seus seguidores. Então ele não era só que ia pagar o dele, mas o dele e dos outros. E é interessante que ele fala para Pedro: vai pegar o peixe. E aí há toda uma história do milagre na boca do peixe, mas o grande milagre está no trabalho, na pesca. Ele vai pescar com o recurso da pesca, paga o meu e o teu imposto. Então, não era contra imposto. Agora, Pilatos então vai julgá-lo. Vai para a sua cadeira no pretório, manda trazer Jesus e começa então a perguntar: que mal você fez, cara? O que foi que você fez? Jesus fala: você é rei? Então já fica claro. Já chegou no ouvido de Pilatos o motivo da condenação. Ele está aqui porque dizem que ele quer se fazer. Você é rei? Pilatos então perguntou: você diz de você mesmo que você descobriu algo, que eu sou rei? Ou você está falando isso porque te envenenaram? Quer dizer, fizeram falar isso de mim. Aí Pilatos logo sai: não tem nada a ver com eles. Eu não tenho nada a ver com ele, eu não sou judeu, como é que eu posso dizer que você é rei dos judeus? Eu não posso falar isso, eu não sou judeu, não tem nada com ele, não tem nada a ver com esse povo. Eu sou o dominante aqui. Eu quero saber, você é rei? Aí Jesus vai dizer: tu dizes, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus seguidores teriam me defendido para eu não cair na mão dos judeus. Mas o meu reino agora não é desse mundo. Então fica bem claro, primeiro, que ele se diz rei. Mas não é um rei desse mundo, quer dizer, Pilatos não precisa ficar em perigo. Não precisa ficar com medo, não é desse mundo, é de outra zona, de outra dimensão, é de ordem espiritual. Segundo, eu tenho seguidores sim, mas só se o meu reino fosse desse mundo que esses seguidores agiriam. Como o meu reino não é desse mundo, os seguidores meus não agem, para não deixar eu cair na mão dessa trama que está acontecendo. Então, como estivesse dizendo, Pilatos, não precisa te preocupar. Meu reino não é daqui, quer dizer, não vai te prejudicar em nada, em nada. É de uma outra ordem, não é de ordem política, é de ordem espiritual. É nesse exato momento, então, que Pilatos volta às autoridades romanas e diz para as autoridades judaicas: não vejo mal nesse homem, não tem nada, eu posso condenar. Ele mesmo está dizendo, vamos dizer assim, é das loucuras espirituais, coisas espirituais, rei de coisas espirituais, eu não tenho nada com isso. Né? É um louquinho a mais para pagar imposto para mim. Não tem nada, não vejo mal nenhum nesse homem. Está falando até com princípio e fim de coisas com lógica, com assuntos religiosos. E eles falam assim: se você não condenar ele é porque você não gosta de César, porque ele está se fazendo rei sim. Aí lembraram uma outra coisa que Pilatos devia ter em mente, que César também se fazia pelo rei divino, o divino Augusto, o filho dos deuses.
Então ele já era também um rei espiritual. Como poderia ter um outro rei espiritual? E era algo então que Pilatos devia de pensar. E ele está dizendo que ele não é rei agora, então daqui a pouco ele vai ser. Então vai se debater ou vai se bater contra Augusto. É aí que Pilatos viu que a trama era muito bem feita. Então como que nós vamos solucionar isso? Tem um jeito. Era da tradição da festa da Páscoa sempre libertar um preso. Aí não é libertar necessariamente um malfeitor, era libertar um preso. Vamos parar então esse assunto de Jesus e explicar isso na festa da Páscoa, porque essa tradição de se libertar um preso. Eu contei aqui algumas palestras atrás que os judeus, eles ficaram cerca de 1.600 anos antes deste evento, antes de Cristo, 1.600 anos antes, eles passaram 400 anos de escravidão. Ficaram 400 anos escravos no Egito. Como que eles era essa escravidão? Pegava a lama do rio Nilo, botava o capim para secar, quando o capim secava, misturava aquilo na lama e eles ficavam amassando a lama para fazer tijolos. Depois botava aquilo para secar, fazia tijolo, para as grandes construções do Egito. Assim, eles ficaram escravos lá durante 400 anos. E perdendo toda a identidade, como pessoa, como nome, como religião, como cultura, como uma nação. Você fica escravo, só trabalhando, não vai estudar, não pode se reunir, não pode formar grupos, etc. Então você perde toda a sua identidade. É assim que aparece Moisés como fator de libertação. Vantagem, Moisés tinha instrução, Moisés tinha cultura, Moisés tinha informação, e vai chamar esse povo, eram 600 mil homens na época, 600 mil homens, fora as mulheres, mais as crianças. Então ele vai chamar todo esse povo para conduzi-los para uma terra de felicidade, uma terra prometida, uma terra de bênçãos que é Israel. Eles iam sair do Egito, conduzidos por Moisés, e ganhariam essa libertação. Então vejam bem, eles eram condenados, como escravos eles eram condenados. É isso? 400 condenados. Já bate o chicote, tinham de trabalhar. Moisés começa a intervir e vai fazer um acordo com o faraó, que é o líder lá do Egito. O líder político e militar do Egito. Moisés vai fazer um acordo. Evidentemente, aí nós vamos ter muitos fenômenos mediúnicos, muitas pragas, muitas coisas lá, e eles vão se debater. Cachorro grande com cachorro grande. Ou na linguagem lá melhor, seria vaca gorda com vaca gorda. Para explicar na linguagem da época, né? E gente poderosa com gente poderosa, em que o povo não participou. E de tanto sofrimento, morte dos filhos do faraó e de situações de ataques de fenômenos de magia, etc., o faraó cedeu para Moisés. Tudo bem, pode pegar esse povo e libertá-lo. É assim então que Moisés combina com eles, vamos aproveitar essa oportunidade, já que nós estamos favoráveis, o faraó está favorável a gente, já que ele concedeu, antes dele mudar de ideia, vamos sair rápido daqui. Imagina, reuniu 600 mil homens, fora as mulheres e as crianças, para rapidamente, numa noite, fugir do Egito, caminhar o máximo possível. Eles acreditariam em Moisés. Estavam tão fracos, tão deprimidos, estão durante 400 anos como escravos. Você perde toda a esperança. Confiar em quem? Então Moisés tinha de ter uma força, uma determinação na sua palavra, tinha de ter um espírito de liderança tão forte que pudesse reunir. E eles não podiam perder tempo. Eu vou semana que vem, eu ainda vou arrumar minhas malas, eu vou procurar minhas coisas. Não podia.
Então Moisés falou, não, vamos ter que fazer uma refeição rápida. Pega algumas ervas, não vamos nem procurar erva boa, pega algumas ervas amargas, aí cozinha essas ervas amargas, mate um cordeiro, vamos pegar um pedaço de carne, dividir em família, vamos comer essa carne e vamos comer pão. Agora, não vamos nem fermentar o pão, porque quando a gente bota o fermento no pão, ele leva um tempo para levedar. Então, eu tenho que esperar. Então, não vamos nem perder tempo em esperar levedar o fermento. Vamos lá fazer esse pão rápido, pão sem fermento. Por isso que na Páscoa o judeu come pão sem fermento. Por causa da pressa. Nós temos pressa, nós temos que ser rápido. Vamos comer alguma coisa para a gente ficar alimentado, porque também não podia. Escravo vai fugir fraco. Vamos alimentar a criança, todo mundo, Moisés botou como regra, todo mundo tem que comer essa refeição. Por isso que a tradição de na Páscoa, todo mundo se reunir e comer aquelas coisas. Então essa é a ideia. Então todo mundo tem que comer, porque ele sabia que os caras não podiam estar fraquinhos. Vamos parar a nossa caminhada, aquele está desmanhando, aquele está com fome. Todo mundo é obrigado. Evidentemente que atacaram lá o rebanho dos judeus, dos egípcios, para poder pegar tanto cordeiro. Matar, comer carne, comer erva e comer pão. Alimentado, vamos fugir rápido. Tanto que é que na fuga o faraó desiste, muda de ideia, vai com seu exército atrás dos judeus. É aquela cena em que o Mar Vermelho se abre, né? Os judeus passam e depois o Mar Vermelho fecha e o exército dos egípcios é inundado. Agora, não precisamos só necessariamente pensar no fenômeno espiritual, e sim na capacidade também intelectual, de conhecimento de Moisés, de saber sobre fluxos das marés, saber quando o mar se recuava, independente também de haver fenômeno mediúnico em todo esse processo. Influenciam os espíritos na nossa vida, sim, muito mais do que supõe. Inclusive influenciam não só com ordem de fazendo fenômenos paranormais, mas influenciam através, inclusive, da nossa capacidade de inteligência, de conhecimento, etc. Assim, esse povo liberta. Isso que é a Páscoa. A Páscoa começou aí. Porque a palavra Páscoa quer dizer passagem. A palavra Páscoa quer dizer passagem. O Mamor e Ló, no enigma é diferente, assim, a Páscoa, lá no hebraico, e aqui para o português, daria passagem. Qual é a passagem? É a passagem que eles estão de fazer desta terra em que eles eram escravos para a tal terra de felicidade, Israel, a terra da promissão. Então, qual é a passagem? É a passagem da escravidão como condenado para um povo livre. Um povo livre que poderia criar a sua cidadania e que já vai criar a sua cidadania e vai ter a sua lei própria, a sua constituição. Para se ter um povo, precisa ter uma constituição. Já agora eles vão fugir. Moisés vai para o Monte Sinai, vai entrar em oração, vai receber os 10 mandamentos, que vai ser a constituição daquele povo. Nós não temos aqui a nossa Constituição, nos Estados Unidos não tem a Constituição, claro que tem. Assim também é a Constituição. Para ter um povo precisa de uma Constituição. São os mandamentos. Então, o que é a Páscoa? A Páscoa é a libertação de condenados, de rebeldes, não necessariamente criminosos, mas de condenados, rebeldes, para uma libertação. Dá libertação para o condenado. Essa é a tradição. Como eles sofriam muito, e eles estavam comemorando a Páscoa, os judeus não estavam ali, aqueles milhares de judeus que eu falei aí em Jerusalém, para a festa, para comemorar o quê? Comemorar esta libertação. Em que eles diziam assim, esse era o objetivo da festa, e que eles faziam igualzinho, comiam cordeiro pascal, comiam ervas amargas, comiam pão sem fermento, o que Jesus fez na quinta-feira com os apóstolos. Molhou até o molhinho, deu para todo mundo, partiu o pão, deu vinho para eles, não é assim? Então, eles comiam para quê? Para recordar essa libertação, como dizer assim, éramos condenados, agora estamos livres, vamos comemorar essa festa, é a festa da libertação. Roma estava lá e estava dominando eles. Agora já vão passar 1.600 anos. Roma estava lá dentro, dominava eles. Eles trabalhavam e pagavam os impostos para Roma. Estavam ainda meio que condenados. Roma queria dar um alívio de vez em quando para eles. E mostrar um respeito. Não, você tem a sua Páscoa. Na sua Páscoa você está fazendo o quê? Comemorando a libertação quando vocês eram condenados. Então nós vamos fazer um agrado.
A gente sempre vai escolher um condenado, não necessariamente um criminoso. Olha, se o sujeito tentou fazer um crime para matar alguém de Roma, ele não ia ser libertado. Roma não ia soltar alguém que possa fazer algum atentado contra ele. Não tem lógica. Simplesmente a ideia de um revolucionário, um judeu, alguém que tenha lá um princípio religioso qualquer, ou alguém que estava roubando, furtando, eu posso libertar esse cara. É como se fosse assim um agrado aos países para dizer assim, olha, como vocês estão comemorando em que vocês eram condenados e agora estão livres, eu também vou pegar um de vocês condenado e vou libertar, para mostrar que Roma é generosa. Até hoje não existe faz isso. Até hoje os países costumam fazer isso. O Brasil faz isso. Nós não fazemos isso em determinadas festas, Dia das Mães, Dia dos Pais, no Natal. Como é que a gente faz isso? A gente solta os presos. Como é que dá o nome? Induto. Induto. A gente dá um induto, eles são soltos, depois eles têm que voltar, não é assim? Só para aqueles que tenham bom comportamento. Se esse Barrabás fosse muito, mas muito perigoso para Roma, Roma não ia soltá-lo. Tá certo? Não pelo contrário, nem ia perder tempo de prender, mata logo, ele não tinha que dar satisfação para ninguém. Ele é um poder militar, é um militar, não dá satisfação. Tá certo? Imagina quando, se por acaso os Estados Unidos conseguirem meter a mão no Bin Laden, ele não vai perguntar ao avião o que deve fazer. Tá certo? A mesma coisa, se o sujeito é do mal, está na mão de Roma, é só um agrado. Quem a gente pode fazer, entendeu? O que a gente pode fazer? Então tá ali Barrabás. Alguém que já tinha até sido julgado, disse que não era tão perigoso assim, ou era um ladrão de galinha, um ladrão de coisinha, ou então até um revolucionário falso, mal julgado, alguém que só de discurso político, não importa. Nós não sabemos. Os apóstolos, e aí há várias imaginações com relação a Barrabás. A única informação que nós temos, e João não fala mais que isso, é que ele era ladrão. Não é perigo. É perigo para o outro, para o povo não tem nada a ver com o povo. Pensa Roma. Eu vou agradar Roma. Então, bom, mas como esse cara é um malfeitor e o outro é uma liderança, como no caso de Jesus, eu vou botar os dois. E vou perguntar, quem que vocês preferem? E como é a tradição libertar um, pensou Pilatos, vão libertar Jesus. E aí reuniu o povo, só que o povo já estava com a cabeça feita. Aliás, eu não gosto de usar muito essa expressão cabeça feita, não, porque isso é muito mal colocado, isso é uma ironia com relação ao candomblé. Aqui abrindo um parênteses, né? No candomblé faz a cabeça para receber os orixás. Então, merecem todo o respeito, é toda uma preparação psicológica e mediúnica para se receber entidades espirituais. Então, não vamos dizer que eles estavam com a cabeça feita, porque aí nem faz, estavam com a cabeça mal feita. Estavam mal orientados, é isso sim. Podemos dizer, estavam traídos. Ignorantes, seguiam e acreditavam. Em vez da gente julgar, de conhecer, né, a força do discurso de uma liderança política. Quantas vezes, às vezes, um político faz um discurso, fala determinada coisa, o povo vai todo atrás e vota em bandido. Quantos casos nós conhecemos assim? É isso? Foi o que eles fizeram. Fizeram um discurso, o povo caiu, acreditou. Jesus quer destruir o templo. Então perguntaram, Cristo ou Barrabás? Eles automaticamente, não, condenar Cristo, crucifica esse Cristo. Pô, o cara vai destruir o templo, não vão acabar com ele, liberta Barrabás. Essa é a história. É só isso. É basicamente isso. Agora, voltemos aonde eu quero trabalhar aqui. Essa história, podemos dizer assim, a análise crua dos fatos. Agora eu quero trabalhar algumas coisas, aí sim, de ordem espiritual. Duas. Primeiro, quando eles vão levar Jesus para Pilatos, Pilatos diz assim, mas que mal fez esse homem? Ele é um malfeitor. Se não fosse um malfeitor, não nos trazem. E aí Pilatos falou assim, então condena vocês. Ele, não, nós não podemos matar. Então
Então, eles queriam que Cristo fosse condenado à morte. Quem poderia condenar à morte? Roma. E qual era o tipo de morte que Roma realizava para condenar? Era a crucificação. Aí o texto diz assim: isso aconteceu, vamos pegar aqui, agora que é importante para nós. Não nos é permitido dar à morte ninguém. E isso foi dito, diz o texto, para que se cumprisse o que Jesus havia dito quando designara de que morte havia de morrer. Então, quando os judeus não mataram ele, não condenaram, porque eles queriam uma condenação de morte, levaram para Roma, e Roma, então, quer dizer, a autoridade romana, e Roma condena ele, e a morte seria da crucificação, que era o método que Roma usava para a condenação dos inimigos dela, acertavam o que Jesus tinha dito com antecedência. Irei a Jerusalém, em Jerusalém cairei na mão dos judeus, serei condenado e crucificado. Logo, se crucificado, não podia ser povo judeu, e sim povo romano. Então Jesus sabia com antecedência. Então, até isso, essa colocação em que o judeu faz, em que ele deveria morrer, só que poderia morrer, era Roma que poderia matar. Bom, e Roma matava com a crucificação, Jesus já sabia com antecedência. É isso que ele estava dizendo para os apóstolos. É assim que nós começamos a palestra. Vamos a Roma. Lá eu serei condenado, serei crucificado. E os apóstolos disseram: não vai ser. O que é isso? Isso vamos ficar por aqui mesmo. E Jesus disse: me obedeça, me escuta. Essa é a vontade de Deus. Levanta, me segue, eu sei o que estou fazendo. Então, a primeira coisa que nós temos que juntar essa passagem com uma outra do capítulo 7 de João, e nós estamos aqui no capítulo 18, mas no capítulo 7 há uma passagem de uma outra Páscoa, de um outro ano, em que os judeus já estavam arrumando uma trama para pegar Jesus. Festa da Páscoa, aquele tumulto, e Jesus peregrinava longe de Jerusalém. Os parentes de Jesus chegaram e disseram assim: você não vai para a festa? Quer dizer, todo mundo vai para a festa, você é um religioso, vive pregando, essas coisas, você não vai para a festa, quer dizer, a festa da Páscoa, quer dizer, em outras palavras, você não vai para Jerusalém? E Jesus disse assim: subam vocês para a festa. Subir, porque Jerusalém ficava mais alto, que nem Petrópolis, tem que subir a serra, né? Aí diz Jesus: subam vocês para Jerusalém, porque eu tenho a minha hora, a hora de vocês é qualquer hora. Então vamos pegar isso aqui e vamos analisar. Jesus diz: eu tenho a minha hora, tem a hora certa para o fenômeno do sacrifício. Seja lá que sacrifício for, o sacrifício, no caso, que é a fatalidade da morte. Eu tenho a minha hora, a hora certa. A hora, isso é de Jesus. Agora nós. A de vocês é qualquer hora. É indeterminado. Então há um planejamento. Diz o texto aqui bem claro. Jesus já sabia que ele iria morrer morte de cruz. Sabia até a hora. Chegou a minha hora. Essa era a hora. Ele fala para tudo, vai. Inclusive ele diz para Judas: vai e faça logo o que tu deves fazer. Ele tinha a hora certa para o sacrifício, para a fatalidade da morte. Isso era Jesus. Com relação a nós, qualquer hora é hora. A gente não sabe a nossa hora. Isso não quer dizer que nós não temos a nossa hora certa. Acompanhe, isso é importante. O Livro dos Espíritos explica bem isso. Vamos pegar aqui, vamos ler, a gente vai entender. Pergunta 853. Algumas pessoas só escapam de um perigo mortal para cair no outro. O cara escapa, olha, de uma coisa, né, de uma morte. Um avião não pega um avião, mas morre num desastre de carro.
escapuliu de um canhoto, pô, parece até que uma fatalidade. Parece que não podia escapar da morte. Não há nisso fatalidade? Existe fatalidade para uma determinada pessoa? Os Espíritos respondem: fatal, no verdadeiro sentido da palavra, quer dizer, em profundidade, fatal, em profundidade, só o instante da morte o é. Chegado esse momento, de uma forma ou de outra, ele não pode furtar. Aí, quando chegou esse momento, já era. Fatal, só horário da morte. Ninguém pode escapar. Quando chega a tua hora, acabou. Aí nós temos até aquela piada interessante que o sujeito sabia que ele ia morrer. Aí ele, acho que era cabeludo, né? Aí ele raspou o cabelo. Aí a morte chegou lá, ele bateu, fulano e tal. Aí não dá. Quer dizer, era ele mesmo, né? Raspou o cabelo. Aí a morte, tudo bem, eu para não perder o tempo, eu vou levar você, minha mortalha. Quer dizer, não tem jeito. Chegou a hora. Pode raspar o cabelo, pode pintar o cabelo, pode viajar, pode não comprar passagem aérea. Não vou, já sei que eu vou cair de avião, não vou andar naquele avião. Não tem problema. Aqui o avião da TAM deixou isso muito bem claro. As pessoas que não compraram passagem aérea, que não vieram do Rio Grande do Sul, que não estavam no avião, porque estavam em São Paulo, mas que faziam parte do esquema, o avião foi lá no posto de gasolina pegar. Pega na rua. Não precisa você estar no avião para morrer de desastre de avião. Ele vai lá te pegar, cair na tua casa. Chegou a hora. Olha como diz o livro. Fatal. Só um instante da morte. Chegou a hora. A hora é certa para todo mundo. Jesus diz, então tem a minha hora. Aí ele fala assim, para vocês qualquer hora é hora, como se nós não tivéssemos a nossa hora. Não, ele não está dizendo isso, ele não está dizendo que nós não temos a nossa hora. Ele está dizendo que nós não conhecemos a nossa hora. A grande diferença nossa para Jesus não está nesse planejamento. O planejamento que Deus faz para Jesus é de tal carinho, de tal perfeição, como faz para a gente. Ele não pode amar mais a Jesus do que a nós, caprichar em Jesus e não caprichar no nosso caso. Isso não é um pai bom, como Jesus diz, bom sou o pai. Ele capricha para todo mundo. A nossa hora, aquele momento, é fatal. Está lá. O que nós não sabemos. Porque se nós soubéssemos, nós ficávamos completamente fracos, como nós somos, diferente de Jesus. Jesus era forte. Então ele podia saber, um detalhe, como até o tipo de morte, o horário, tudo isso, até ir para a morte, enquanto que ele já sabia. Nós não sabemos. Mas se você sabe que você está entrando naquele avião, o avião vai cair. E você sabe que não tem jeito. Mesmo se você não comprar passagem, o avião vai explodir, onde você está, vai cair em cima. Não tem como, mas nós vamos viver. Nós não podemos. É assim por causa. Por quê? Porque nós vamos acabar? Não. É porque nós não temos força ainda moral e espiritual para suportar isso. Nós somos fracos. Então nós não sabemos. Então veja, esse é o ponto que eu quero levantar aqui com vocês. Tudo é perfeitamente planejado, completamente planejado. Então, observe como que o livro dos Espíritos fala. Olha só que coisa interessante. Eu vou aqui trazer mais uma consideração para vocês. Eu vou ler aqui a pergunta 528 do livro dos Espíritos. E 853, né? Agora repare a 521. No caso de uma pessoa mal intencionada disparar sobre o outro um projétil, disparou sobre o outro, a pessoa é mal intencionada e disparou sobre o outro um projétil, que apenas lhe passe perto sem atingir. Eu atirei, tinha má intenção, mas a bala passou perto sem atingir aquela pessoa. Poderá ter sucedido que um espírito bondoso haja desviado o projétil? Eu dei um tiro nela? Aí o Kardec perguntou, será que um espírito bondoso desviou o projétil? A bala para não pegar nela? Os espíritos respondem, se o indivíduo alvejado tem de perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspirará a ele. Se um indivíduo alvejado não tem que perecer desse modo, o espírito bondoso lhe inspira a ideia de se desviar dela, sair da frente, ou então poderá ofuscar o que empunha a arma
de sorte a fazê-lo apontar mal. Ele pode me tomar aqui de uma coisa, me assustar, me fazer alguma coisa para eu apontar certo e desviar. Em outras palavras, se a pessoa não tem que receber bala, eu posso ser um bambambam de tiro. Não vou conseguir. E se eu for muito bem de tiro e for muito bem preciso, tem um derrame. É muito fácil juntar uma bolinha de sangue no cérebro e entupir o cara desmaia primeiro. Aliás, claro, quando o Chico Xavier respondeu para o nosso professor Carlos Torres Pastorino, quando ele disse que lá na cadeia, onde cuidava cuida ainda, né, de milhares de crianças, de velhas, de tantas obras, que havia um sujeito que estava insultado lá, que queria entrar lá para a direção lá na cadeia, para atrapalhar essa obra, para conduzir mal em termos de finanças, de equilíbrio, de moral, principalmente, para essa instituição. Aí o Chico falou assim: não se preocupa com isso não, Pastorino. Se o sujeito persistir e ele não tiver de fazer, o sangue fica grosso, ou a boca não passa. Ele não vai. Bom, então, voltando aqui para a nossa psicanalista sabedoria do Chico, do nosso Pastorino, e se vocês pegarem meu livro sobre a crítica feita por Rustem, lá numa nota de rodapé, eu boto a fonte, a origem, todo o texto da informação do Chico Xavier. Mas voltando aqui, então repare que a vida é toda planejada. Não só a vida de Jesus, mas a nossa. Tudo está correto. Aqui vem uma frase que eu quero dizer de boa vontade, para que nós devemos ter na vida. Confiar em Deus. Quando Jesus disse, quando chamaram ele de bom, ele disse: eu bom sou o Pai. O Pai é extraordinário. Se o Pai é tão bom, ele não falha em nada. Quando você tem que passar por alguma coisa, você vai passar tudo dentro do planejado, para o nosso bem, para a nossa felicidade. Não é Judas tem capacidade de fazer nada contra Jesus. Nenhum judeu, nenhuma autoridade tem capacidade de fazer nada contra Jesus. Nem contra a gente. Repare no caso da bala. O sujeito quer matar. Se você não tem que passar, a bala passa perto, não te pega. Por quê? Ou você sai da frente, ou o sujeito lá tem uma coisa qualquer, aponta a mão. Não pega. Cada um passa pelo que tem que passar. Há um controle perfeito. Daí dizer Jesus: não, todos os fios de cabelo das vossas cabeças estão contados. Não cai uma folha da árvore sem que o Pai não saiba, porque até as árvores Deus ama igual a umas pessoas. Ele é o Pai das árvores também, como é o nosso Pai, como é o Pai dos bichos. Tudo está matematicamente controlado. Convido vocês para pegar o Globo de hoje e ler o herói da África que passou 3 horas lutando com uma cobra de 4 metros. Vocês viram hoje no Globo? Está hoje no Globo. Ele vinha passando, pisou numa coisa estranha, era 4 metros. Enrolou ele e subiu com ele para comer ele lá em cima. Mas na hora que ele ia subir lá para a árvore com ela teve de afrouxar um pouco para poder subir a cobra. Então, quando afrouxou um pouco, ele pôde pegar a camisa e botar na boca da cobra. Primeira defesa. Afrouxado um pouco, ele pôde pegar o celular e ligar para o chefe. Mas até o chefe chamar a polícia, colher pessoas e descobrir onde que ele estava, em cima de uma árvore. Levou 3 horas. Ele passou 3 horas brigando com uma cobra de 4 metros. Chegaram lá, resolveram que não deviam de atirar na cobra porque ela estava enroscada nele e podiam acabar com ele. Então, resolveram puxar ela pela ponta, que ela caía e caiu em cima da cobra. Desabou da árvore. Cada um pegou a ponta da cobra, começaram a puxar e esticar. Aí a cobra largou ele, depois de 3 horas, e ele ficou livre. Só correu na boca, porque ela afrouxou para ele botar a camisa. Não, quando ela afrouxou para ele subir na árvore, desculpa, ele ligou o celular. Aí ela ligou, ela encostou ele, ia quebrar ele para comer. Ele mordeu o rabo da cobra. Pegou um pedaço e mordeu. Por isso que foi a única coisa que ele fez, foi mudando na língua, nos lábios, da mordida ser tão forte que ele deu na cobra, a cobra então sentiu algo incomodado e ele pôde então pegar a camisa e botar na boca da cobra, que defendeu. Mas o problema não era só a boca, ela estrangula a pessoa, quebra os ossos. Gostou? Bom, depois aqui está no Globo, é nem a página do Globo explicando. Depois, então, que a cobra soltou ele, para vocês notarem que a coisa é grave, ela foi colocada no jardim zoológico.
No outro dia eu vou lá, cadê a cobra? Ela fez um buraco e fugiu. E eles estão doidos atrás da cobra, ela ia embora, porque ela pode pegar o outro. E ela estava olhando, ela conseguiu fugir. Ó, repare bem, então um bicho muito danado, muito esperto, não está na tua hora. Tu passar 3 horas ficando com fome, poder ligar para o celular, botar a camisa, poder rabo de fome, chegar a pessoa, a cobra fugir, não está na tua hora. Tá certo? Veja bem, no nosso caso, só eu ver a cobra, chegou a minha hora. No caso dela, quase chegou a hora dela aqui na palestra agora, só eu contar a história, parecia que ia receber uma coisa qualquer. Coisa qualquer, porque coisa boa não te deixava assim tão tremida, né? Espírito de anjo não faz a gente estar acreditando. Mas tirando aí agora o tom da brincadeira, voltando, está tudo matematicamente planejado. Está tudo correto. A nossa vida é um número descritável. Aqui que eu quero falar sobre a providência divina. Ela atua, controla tudo, dirige tudo. Não devemos temer a vida. Devemos temer a situação por causa da nossa fraqueza. Mas como a vida nos proporciona não saber por hora, já que somos fracos, o que a gente precisa nesse intervalo é ter confiança, certeza. O que nos desgasta, o que gera um estresse excessivo, uma ansiedade excessiva, uma insegurança, uma tristeza, é esta falta de confiança de que Deus guia e controla tudo. Essa confiança, essa certeza como Cristo tem de partir para Jerusalém, na certeza que está fazendo o que Deus quer. Saiba, Ele atua na sua e na nossa vida com uma precisão milimétrica, um Pai de amor que cuida de nós aos extremos. Só se nós decidirmos agir contra, é que nós podemos usar aí mal a nossa livre-arbítrio. Só no caso do suicídio. Mesmo no caso do suicídio, que é grave, que nós não podemos dizer que não é grave, mas só neste caso que você desvirtua o controle da vida. Mas isso não quer dizer que ele não tem controle sobre a situação e que a misericórdia divina não vai atuar. Aqui vai toda a nossa vibração de carinho, amor, para aqueles que não conseguem suportar essa situação, por uma situação de covardia, de medo, de vício. Suicídio é vício igual cachaça, igual ao álcool. Raramente alguém fica bêbado pela primeira vez, né? Ou seja, é um viciado, né? Como também na droga você é um viciado, assim também no suicídio. Muitas oportunidades o sujeito vem se matando. E aí, diante de uma situação, de um tremor, de um medo, de uma covardia, de um impasse, ele não consegue ir além. Só tem um jeito: harmonizar o lar com o Evangelho, com bênção, trazer Jesus para o coração. E saber que se por acaso houve uma determinada situação desagradável, confiar que a vida está atuando, que Deus está atuando, que os amigos espirituais estão atuando, que não existe o inferno eterno, só existe a oportunidade de transformação. E aqui o nosso Tribunal da Consciência deve dizer: atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Suportaríamos? Somos suficientemente fortes? A nossa hora é qualquer hora. Somos. Tudo tem que ser levado com muito amor, com muito respeito. Não estamos passando a mão por cima. Apenas estamos dizendo que não temos capacidade para julgar. E que como Deus julga é pelo amor, recuperando, a vida sabe o que faz em tudo. Voltando, esse é um ponto. Um outro que eu queria conversar com vocês, que eu acho que é oportuno, que é o segundo item, é quando Jesus fala para Pilatos. E Pilatos pergunta: mas rei, você está dizendo isso de você mesmo ou colocar isso na tua cabeça? E Pilatos: colocar na minha cabeça? Eu lá sou judeu? Eu estou perguntando a você: você se diz judeu? Não é que você é judeu. Eu não sou judeu. Você se diz? Jesus disse assim: é importante. Tu dizes: sou o rei. Está dizendo? Confio. Sou. Ele continua: é por isso que nasci e vim a este mundo para dar testemunho da verdade. Não posso mentir. Sou rei. Nasci para isso, para dar testemunho da verdade. Não é diante de você que eu vou mentir. Ainda mais mesmo com cruz, sem cruz. A verdade é maior do que isso. Inclusive se tiver o partido da cruz. Digo: tu dizes,
sou realmente rei, nasci para isso, inclusive para dar testemunho da verdade, como eu estou dando agora. Não quero botar com as palavras. Todo aquele que pertence à verdade escuta a minha voz. Se você realmente acredita naquilo que eu estou falando, pode ter a certeza. Se você pertence à verdade, saiba, sou rei. Ele continua. Perguntou-lhe Pilatos, o que é a verdade? Jesus então falou, porque ele não tinha capacidade de entender, né? Mas Jesus diz assim, no entanto, sou rei, mas o meu reino não é deste mundo. Quer dizer, não é dessa dimensão, não é dessa conotação política que você pensa como rei, de ter imposto, de ter arma, de ter que ter um exército para defender o reino, de ter estrangeiro. Como é que eu vou ter um reino fora desse reino que não pertence? O reino é estrangeiro. O reino de Jesus não pode ter limite. Então não é desse mundo. Ele é um reino que não tem limite, ele não tem exército para defender, não tem nada disso. Não tem arma, não tem imposto dessa forma, não tem essa estrutura política. Diz ele, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, certamente os meus servidores combateriam para que eu não fosse ou não caísse nas mãos dos judeus. Mas o meu reino não é agora deste mundo. Então ele não está dizendo que esse reino dele não virá para cá. Agora não é. Agora, se o meu reino fosse deste mundo e eu sou rei, eu sou agora com essa conotação que você vê. No futuro, você vê. Mas agora não sou. E se o meu reino fosse deste mundo, os meus servidores viriam para combater, para eu não cair nas mãos dos judeus. A gente tem que trabalhar isso. Isso daí é dar pano para a manga. Então ele é rei. E nós temos aqui os judeus. Os judeus. O que acontece é nessa relação entre Jesus e os judeus, nessa relação, duas dimensões diferentes, eu não cairia na mão deles como se estivesse falando de inimizade. Uma divisão, uma racha entre Jesus, rei, e os judeus. Ele diz, sou rei, mas o meu mundo é diferente. Se o meu reino fosse daqui deste mundo, os meus servidores, então ele tem servos. Ele tem os seus servos. Esses servos iriam combater para eu não cair na mão deles. Iriam combater para eu não ser dominado pelos judeus. Vamos repetir. Sou rei, mas não sou desse tipo de reino. Meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, eu teria servidores. E esses servidores iriam combater para não cair na mão dos judeus. Então vamos pensar aqui, quem são os seguidores de Jesus? Para você ser um servo de Jesus, um seguidor de Jesus, se você é servo de Jesus, Jesus vai falar assim, é meu discípulo, é meu amigo, é meu seguidor, aquele que faz o que eu mando. Lembra dessa passagem? Jesus diz isso. É meu amigo, é meu servo, é meu discípulo, é meu seguidor, aquele que faz o que eu vos mando. Ou melhor, que segue a minha lei. E que ele diz, a minha lei é o amor. Então, é servo, é seguidor, é discípulo de Jesus quem segue o que ele manda. E o que ele manda é o amor. Pedro era um seguidor de Jesus? É. Vamos ver.
Jesus foi lá para o Monte das Oliveiras depois da chamada Quinta-feira Santa. Ele come com os apóstolos, ora com os apóstolos, diz que eles têm que ir pelo mundo a pregar, não é isso? Aí vai lá para o Monte das Oliveiras orar quando chega Judas para levar Jesus preso. Beija Jesus e os soldados, eu já contei aqui a história, levam Jesus preso. Pedro estava lá. Na hora que Jesus ia ser levado preso, Pedro pegou um facão. A tradução é espada, mas está errado, porque eu já falei que judeu não podia andar armado, e um pescador não tinha espada. Ele tira um facão, é porque a palavra é a mesma. Facão, para traduzir, tira uma arma, uma lâmina, tira uma faca e corta a orelha direita do soldado mau. Jesus diz para Pedro: embainha a tua faca, Pedro. Bota essa faca na cintura. Isso aí é para cortar fruta, né? Isso é para pegar milho, é para cortar uma madeira para fazer um cajado, é um instrumento de trabalho, não é de crime, de violência. Embainha a tua faca, porque quem pelo ferro fere, pelo ferro será ferido. Quem prejudica alguém automaticamente vai receber isso. Embainha, não faça isso. Pegou a orelha do mal, botou no lugar, consertou, o soldado ficou bom. Então repare que a ideia é do amor e não agir com violência. Se você tiver faca, se um dia lá você tiver uma espada, se você tiver uma arma de fogo, para Jesus não é agir com violência. Quem age com um projétil de fogo vai receber o troco, não é a lei divina. Quem age com espada vai receber a mesma medida. Quem age com faca, quem age com susto, com pontapé, com pancadaria, seja lá de que forma, a mensagem dele é do amor. Ele chega ao ponto de dizer: se alguém vier te fizer alguma coisa, cuidado para não te fazer nada que venha prejudicar a tua alma. Agora, se ele vier prejudicar o corpo, não te preocupes, a única coisa que ele pode levar é o corpo. Então, se alguém vier te atacar, a única coisa que ele pode atacar é o teu corpo. Nunca deve atingir tua alma. Se você se mantém em prece, uma oração, então para Jesus, inclusive, diz ele, o máximo que você pode fazer é perder o corpo. O corpo é passageiro, é uma tenda passageira. Daí dizer Pedro, nós habitamos em tendas passageiras. Então quando ele diz, Pedro era seguidor de Jesus, em parte. Ele era seguidor? Era. Método que ele usou no Monte das Oliveiras, um método contrário de Jesus. É meu servo, é meu seguidor, aquilo que faz o que eu vos mando. Amor. Pedro não fez o que Jesus mandou, amor. Pegou o facão, decepou a orelha do mal. Jesus reclamou: eu te quero como meu seguidor, cara. Guarda essa espada. E acertou a orelha do outro. Isso não quer dizer que Pedro não vai passar pelo que tem que passar. Já agiu daquela forma. Mas a mensagem é amor. Voltemos para cá, agora para a conversa deles no Pilatos. O meu reino não é desse mundo. Eu sou rei. Sou rei, sim. Lá no futuro esse mundo vai me pertencer. Mas é de uma outra forma, de uma forma espiritual. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus servos iriam combater para não cair na mão dos judeus. Como que os servos podem combater para Jesus não cair nas mãos dos judeus? Que forma que se pode combater com relação aos judeus? Era combater com arma, já sabendo que não era. Porque se for combater com arma, não é servo dele. Tá certo? Quando ele fala, se o meu reino fosse daqui, os meus servos viriam, combateriam, e eu não cairia na mão dos judeus, quer dizer, iam se posicionar contra os judeus, e esse combate não pode ser um combate com arma. Porque quando Pedro resolveu combater com arma, ele diz, guarda a arma, não faça isso. Não é meu servo quem assim age. Vai receber o troco, a mesma medida, a lei do karma, da ação e reação. Guarda com a faca. E Deus manifestou amor curando o soldado. Então, não pode ser combater dessa forma. Bom, mas se é servo dele, o que ele faz? Ama. Então, se o reino de Jesus fosse desse mundo, esses servos combateriam. E combateriam de que forma? Só tinha um jeito: amor. Compreendeu? Como que poderia se fazer para Jesus não cair na mão dos judeus? Amor. Os servos todos viriam aqui, vamos imaginar, se aqui o reino fosse de Jesus, seria tanto trabalhador no campo do bem, que o bem vai suplantar o mal. Quando que este reino vai ser de Jesus? Quando o bem
suplantar o mal. Mas e aí, se o mal continuar agindo, como é que o bem vai fazer? Olha, só tem um jeito: divulgando o amor. É que naquela época não tinha ninguém que divulgava o amor. Jesus não tinha seguidores verdadeiros aqui. Ele veio para cá para ensinar seguidores dele. Tanto que não tinha, que ele fala isso para Pilatos. Um dia antes, quer dizer, 12 horas antes, foi na noite de quinta-feira, e nós estamos na manhã cedinho de sexta, 12 horas antes, aquele principal, que era o líder da sua igreja, que era Pedro, mostrou que não era seguidor dele verdadeiro. Quer dizer, não era seguidor do método dele. Ele gostava, inclusive, de Jesus, gostava muito, ninguém está dizendo isso, mas usava método errado. Quer dizer, gostava, que ele é um sujeito que diz: eu gosto de você, e aí bebe por causa da mulher, ou então comete uma violência com alguém por causa da mulher. É um gostar, sim, ninguém está dizendo que ele não gosta, só que está usando um método distorcido para mostrar o seu amor pela pessoa. Não é isso? Ora, o que acontece? Há 12 horas antes, o próprio líder da comunidade dos amigos do Cristo usou um método diferente daquele que Jesus queria. O que mostrava que aqui na terra ele não tinha os seguidores dele de amor para combater. Porque se ele tivesse seguidores aqui na terra, se tivesse aquela pessoa estaria lá falando do amor. Para os judeus, os outros combateriam com a única linguagem que tem o amor. Quando perguntasse para aquela multidão: vocês querem Cristo ou Barrabás? Se eles fossem seguidor do amor, eles diziam: queremos Cristo e Barrabás, porque não queremos que também o irmão Barrabás sofra, que ele seja libertado, e nós vamos ensinar ele o amor. Porque os seguidores do Cristo não podem mais amar a Cristo do que a Barrabás. O verdadeiro seguidor do Cristo ama a todos. Você chega para um Francisco de Assis e pergunta quem ele gosta mais. Um santo, verdadeiramente, quem ele gosta mais. Não é isso? O santo ama a todos indistintamente. Os seguidores de Jesus, eles amariam a Cristo e amariam a Barrabás. Mas não tem, a minha terra ainda não tem seguidores. Aqui é meu reino ainda não está aqui porque eu ainda não tenho seguidores. Agora, quando aqui eu começar a ter seguidores do amor, aí Pedro já vai se transformar e vai entender um seguidor do amor. Até quando ele chega em Roma, vai pedir para ser crucificado de cabeça para baixo por amor a Cristo, sem violência. Paulo também vai fazer isso. Estevão vai ser o primeiro a ser condenado à pedrada, amando. Tiago vai fazer. Aí vai começar a se multiplicar. Aí o reino dele vai começar gradativamente a ser colocado aqui na terra. Hoje nós estamos falando assim com as portas abertas, sobre Jesus. Não estamos falando aqui, nós estamos já há 1 hora e tanto falando sobre Jesus com as portas abertas, todo mundo está sabendo. Antigamente as pessoas tinham que ser escondidas nas grutas, nas cavernas, nas catacumbas, para falar de Jesus, que era proibido. Então, gradativamente, e como que se conseguiu se falar de Jesus assim abertamente? Foi os discípulos de Jesus, os seguidores de Jesus, bateram nos outros, bateram nas autoridades, mataram as autoridades, muito pelo contrário, eles que morreram. Mas foi com exercício do amor. Pelo martírio de tantos seguidores, de tantos santos, de tantos homens extraordinários, que gradativamente Jesus está tomando a terra. Gradativamente ele está possuindo a terra. Hoje a gente fala de Jesus com as portas abertas, todo mundo está convidado e nós não somos reprimidos por causa disso. Antigamente a pessoa ia para a arena, os animais trucidavam, ela ia para a fogueira, ia para a cruz, etc. Então os seguidores foram combatendo pelo amor. Como diz Paulo: eu lutei um bom combate. Qual foi o combate? Ele tinha arma? Não. Combate do amor, fundando a igreja, falando do Evangelho, falando de Jesus. No final, ele ia ser degolado. E ele fala para o Tarrasco: cumpra o teu dever, que eu já cumpri o meu. O meu é pregar Cristo. O teu, por hora, ainda é degolar as pessoas. Por hora. Mas já você vai ser contagiado pelo amor. E assim, a terra começou a ser contagiada pelo Cristo. Como é que se combate? Divulgando o amor. Hoje, o que nós estamos fazendo aqui, pleno regeneração? Combatendo pelo Cristo. Que combate? Divulgando o seu Evangelho, divulgando o amor, mostrando que Deus age, que Deus atua. Nós ainda fazemos muito pouco, insignificante, não fazemos nada. Mas já conhecemos e já sabemos que temos que divulgar isso. Eu faço, você faz, chama o outro. E aí convido para que a gente possa multiplicar essa ideia de combater pelo Cristo. Mas combater pelo Cristo com a arma do Cristo, que é a arma do amor, que é a arma do perdão. E aí nós vamos assaltar ou tomar a terra. Como assaltar e tomar a terra? Frase de Jesus lá no Sermão do Monte: os mansos herdarão a terra, não os violentos. Os mansos. Mas
hoje ainda está muito difícil, nós vemos o quanto que tem de violência. Mas como o mundo todo luta pela mansidão. A gente não quer o violento, a gente não quer o agressivo, a gente bota esses caras na cadeia, a gente fala contra o ladrão, nossa, contra a violência, olha esse tiroteio. A gente já é contra, a gente não gosta disso. Isso já não satisfaz a humanidade. Ainda tem esses redutos, ainda que estão lutando contra isso. E nós estamos combatendo com que arma? Do amor, da educação, da divulgação do evangelho, do trabalho religioso. Ainda tem muito o que fazer, tem muito o que fazer. Cabe a nós combater para que ele não caia na mão de Deus. Não cair não é cair fisicamente. Jesus passa pela cruz quantas vezes for necessário para nos libertar. Não é isso. A ideia é, antes de tudo, que se aqui fosse um reino de amor, ele não cairia na mão dos judeus, porque ele não precisava nem se manifestar aqui. Se todo mundo aqui amasse, ele precisava vir para cá, passar pelo fenômeno da cruz, ele tem que passar por esse fenômeno para nos alertar, nos deixar a mensagem de amor. Ele mesmo combateu com amor. Como que ele combateu a cruz? Amando. Ele, do alto da cruz, ele ensinou como é que faz. Como é que é combater no reino dele? Botar ele na cruz, ele diz, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. A mensagem do perdão, não da violência. É sempre a mensagem do amor. Essa é a forma de combate. É isso que ele ensinou para os seus seguidores, é isso que os seguidores estão fazendo. Mas como o reino não é ainda deste mundo, naquela época ainda não tinha combatentes do amor. Que vai começar a surgir naquela hora. Erro estratégico de Roma, condenar Jesus. Condenou Jesus, abriu a porta para começar os combatentes. Porque ele vai ressuscitar, vai aparecer para eles, vai dizer, ei, sigam, quero vocês pescadores de homens e não de peixes. Eles vão pelo mundo pregando e a humanidade começa a se transformar. Os mansos vão começar a herdar, a possuir, a dominar a Terra. O planeta todo um dia vai ser dominado pelo método de combate do Cristo, que é o método do amor. Muita paz para vocês, muita felicidade, saúde espiritual.